Odonto Drops, estamos de volta falando a respeito de antibióticos. Muito bem, o tema é um tema extremamente pertinente, é algo que a gente vive comentando, a gente prescreve muito aos nossos pacientes e é um dos principais problemas que a gente tem em nível de consultório odontológico, que são as infecções da região bucomaxilofacial. Nesse primeiro momento aqui eu vou comentar a respeito de quê? Tá? A respeito dos nódulos beta-lactâmicos, que são os medicamentos que a gente mais utiliza na prática medicamentosa. Nós temos dentro dos beta-lactâmicos basicamente dois grandes grupos, as penicilinas e as cefalosporinas. As penicilinas nós temos basicamente quem? A penicilina G, que é o protótipo. A penicilina G, ela hoje para tratamento de infecções de origem odontogênica já não se utiliza mais, ok? O que sim trabalhado basicamente são as penicilinas que se utiliza pela via oral, e aí nós temos basicamente duas que apresentam um espectro muito similar, a ampicilina e inclusive a amoxicilina. Os dois, apesar de ter um espectro muito parecido, a ampicilina ela tem algumas peculiaridades e a gente tem que cuidar porque o paciente ele não pode utilizar juntamente com alimento. Quando ele usa juntamente com alimento, eu tenho uma diminuição, na verdade, na nossa resposta antibiótica. Ele não pode ser utilizado juntamente com a alimentação, porque a gente tem a absorção diminuída. Já a amoxicilina, ela pode sim ser utilizada juntamente com a alimentação, que a gente não tem retardo de absorção algum, ok? Um outro aspecto bem importante em relação à amoxicilina é que a gente tem uma biodisponibilidade adequada em cavidade bucal quando do uso deste. Cerca de 70% do fármaco ele se encontra biodisponível na cavidade bucal. Destes dois medicamentos, tanto da ampicilina quanto da amoxicilina, a gente pode inclusive, se em alguns casos houver necessidade, quando a gente tem suspeita de bactérias resistentes às penicilinas, de fazer a associação com um inibidor da beta-lactamase. Ora, já falamos anteriormente que a beta-lactamase é uma enzima ao qual as bactérias elas produzem que vão romper o anel beta-lactâmico e consequentemente a gente não tem aquela ação do medicamento porque tem o rompimento do que fornece na verdade a situação bactericida. Então, o que a gente usa? Uma substância que inibe a bactéria de formar essa beta-lactamase. E a gente chama de um inibidor de beta-lactamase. Basicamente o que a gente usa de forma clínica são dois. Quando a gente utiliza junto à ampicilina, a gente associa ao sulbactam. Quando a gente utiliza a amoxicilina, a gente associa com o ácido clavulânico, também conhecido como clavulanato de potássio. Então a gente pode utilizar esses medicamentos para diminuir a capacidade de resistência microbiana frente ao uso desses medicamentos. Existe a possibilidade também da gente trabalhar com um outro medicamento ou com outro grupo que também não deixa de ser um beta-lactâmico, que são os grupos das cefalosporinas. As cefalosporinas elas são interessantes quando a gente pensa em um fármaco alternativo para aqueles pacientes que são sabidamente alérgicos às penicilinas. Então, as cefalosporinas são menos alergênicas, a gente pode utilizar em algum paciente que diga que é sabidamente alérgico, mas aquela alergia tardia, em que ele relata que ele usou uma penicilina e passou horas ou dias e que ele começou a ter coceira, prurido, algumas petequias eritematosas no corpo, que a gente sabe que isso é indicativo de reação alérgica. Então, a gente poderia utilizar uma cefalosporina, uma cefalexina, uma cefadroxila, uma cefepima, Hoje a gente tem N gerações de cefalosporinas. O que a gente sabe que é importante considerar que 20% dos pacientes que usam cefalosporinas e que são sabidamente alérgicos às penicilinas também podem ter reação cruzada com esse grupo medicamentoso. Então a gente tem que ter o cuidado e orientar o paciente que se ele tiver novamente uma reação alérgica, ele tem que suspender o medicamento e daí vai utilizar um outro medicamento que hoje é o que a gente tem de menos alergênico, que é do grupo das lincosamidas, a clindamicina. Okay? Então a clindamicina hoje é o que a gente tem de menos alergênico, considerando o uso de antimicrobianos aí. Ok? Então,
temos bastante coisa para falar, mas a gente vai continuar isso, na verdade, no nosso vídeo, logo em sequência, que a gente vai comentar a respeito de outros grupos farmacológicos de antimicrobianos.